Vão agora os profissionais do UNIAP, a psicóloga Flaviane Ribeiro, a assistente social Michele de Carvalho e o professor William Vieira vão nos dar alguns caminhos para que os profissionais da escola possam abordar essa temática com a comunidade escolar, particularmente com os alunos. Para quem não conhece ainda o UNIAP, esse é um setor da SME formado por psicólogos, assistentes sociais e professores que desenvolvem projetos e ações diretamente nas unidades escolares, visando os cuidados e as questões psicossociais que costumam surgir durante os processos de ensino e aprendizagem. E o UNIAP também coordena o PROINAP, que é o Programa Interdisciplinar de Apoio às Unidades Escolares. Provavelmente esses profissionais já devem ter desenvolvido alguma ação aí na sua escola. Professor William, foi a partir dessa escuta sensível do professor Luiz que ele pôde perceber a necessidade de trabalhar a violência, as questões da violência entre os alunos. Ele percebia as agressões pelos apelidos e tal. Como você, professor do UNIAP, fala um pouco sobre a importância de uma escuta atenta e sensível no dia a dia das unidades escolares da nossa rede para a gente enfrentar essas violências na escola. Ok. Oi, Patrícia, pessoal, obrigado. Quero dar um bom dia para todos, todas e todos que estão nos assistindo agora. Agradecer, né, a possibilidade de estar aqui participando desta mesa, né? Reiterar, né, a fala da Flaviane, da emoção de poder ouvir a experiência do professor Luiz, né? E estar aqui, né, contribuindo num diálogo, né, sobre um tema fundamental para a construção de uma educação verdadeiramente democrática, participativa e de qualidade na nossa cidade, né? A pergunta, né, ela é fundamental, né? Ela me permite explorar algumas das questões que o professor Luiz apresenta, né? Acho que a experiência dela, a experiência do projeto, né, que o professor desenvolve na escola, nos ajudam a dialogar e a conversar sobre esse tema importante que é a escuta atenta e sensível, né? E aí eu queria falar em três pontos, né? Eu queria abordar 3 pontos sobre por que é importante, né, essa escuta, né? Em primeiro lugar, né, vamos nos debruçar, né, sobre o que já está na pergunta, né? A escuta atenta e sensível, né? Escutar de forma atenta e sensível, né, é um elemento fundamental, né? É um elemento assim que nos define como ser humano, né? Todos nós, profissionais da educação, temos essa possibilidade, somos capazes de fazer essa escuta de forma atenta e sensível no nosso dia a dia, né? Com todas as questões que nos envolvem, né? Não é um privilégio, por exemplo, né, essa escuta atenta e sensível do profissional da psicologia, a Flaviane está aqui representando esse profissional, não é um privilégio, né? É algo que todos nós que estamos envolvidos dentro do espaço escolar, né, podemos fazer, podemos realizar. Até porque a nossa condição humana, ela nos possibilita, né, nos sensibilizar, ser empáticos, né, conseguir, de certa forma, estabelecer essas conexões, né, com aqueles que estão junto de nós, que dividem conosco o espaço escolar, né? Mesmo que o dia a dia das unidades escolares seja um dia a dia desafiante com as questões, né? Mas é possível construir, né, exercícios, né? A gente estabelecer exercícios de escutas atentas, né? O próprio professor Luiz, ele traz, assim, dentro da experiência do projeto, né, a roda, a fogueira, né, onde se estabelece ali uma troca, uma escuta, né? Enfim, eu acredito profundamente que é possível, né? Que é um ponto importante, né? A gente conseguir mergulhar profundamente na nossa capacidade humana, né? A escuta atenta e sensível, ela consiste em uma postura, eu acredito, um exercício, né? Acima de tudo, uma exposição da nossa condição de ser humano, né? Na nossa capacidade de acolher e também ser acolhido, né? O segundo ponto, ele vem também da experiência do professor Luiz, que quando você vai, né, ouvir mais atentamente e tal, ele cataloga mais de 300 apelidos de cunho racista, né, que existia na escola. Ele anota esses apelidos, ele faz uma anotação, né? Então aí o professor Luiz, ele se coloca num lugar de ouvir, de escutar, né, atentamente
de dar uma atenção especial para essa prática que ele mesmo coloca ali na fala dele, né? E que é inaceitável, que para todos nós deve ser inaceitável, né? Essa condição que o próprio professor desenvolve, né? Ela é fundamental. E é a partir dali que ele, ao se sensibilizar, né, ao escutar atentamente essas questões que, enfim, existiam na escola, né, que estavam ali presentes, né, a questão da violência, a questão dos apelidos, a questão dos xingamentos, né, e todos eles ele coloca isso no projeto, se a gente for mais profundamente conhecendo, é de cunho racista, né, faz com que ele dê início, né, a esse projeto, esse processo que vai transformar ao longo do tempo, 13, 14 anos que existe, né, vai transformar a escola. Tá? Ele enfrenta o desafio da violência escolar, né, mas ele enfrenta de uma forma sensível, né, por mais que a radicalidade de não aceitar isso, né, nos pareça assim, algo extremamente forte, mas há uma sensibilidade de atenção, como eu coloquei no início, né, de dar ouvidos a essa fala. Foi fácil? Não foi fácil, né? Mas tem um ponto de partida que é a capacidade dele se sensibilizar com a realidade, né, e enfrentar a mesma. E aí quem está nos ouvindo pode perguntar, né? Será que eu consigo? Será sempre assim? Né? Os modelos podem se repetir? Eu digo que não, que as realidades são diversas, a nossa rede ela é extremamente diversa, ela é enorme, ela é gigantesca, né? Ela, enfim, abarca situações específicas, né? Mas eu acho que aí também a gente tem uma riqueza de possibilidades, uma riqueza de invenções e de criações. Tá? E eu acho que um ponto de partida que a gente pode começar a construir, né, já como sugestão, nesse segundo ponto, né, é a gente conseguir criar, estabelecer, né, espaços de exercitar diariamente nas unidades escolares, né, essa escuta, esse dar ouvidos. Né, e isso envolve todos, não só os estudantes, as estudantes, mas todos e todas as profissionais que estão ali naquele espaço. Né. E não tem uma fórmula para isso, não tem uma solução mágica, né? O que tem é a experimentação, né? É você começar a fazer, é você estabelecer e criar esses espaços, né? E aí a gente precisa também pensar nas possibilidades de diálogos, que são muitas, né? Elas são diversas, né? E aí vem o terceiro ponto que eu queria para fechar um pouco aqui a resposta, né? Que é exatamente trazer um pouco uma experiência de trabalho que nós do PROINAP, né, do NIAP, do PROINAP, desenvolvemos em tantas experiências, né? Mas especificamente uma que fala muito dessa possibilidade, dessa capacidade de escuta, né? Nós somos uma equipe interdisciplinar que tem como elemento fundante o apoio. Esse é o nosso elemento fundante, o apoio às unidades escolares. Mas, para poder ter apoio, né, é preciso ter uma escuta sensível, compreender a realidade, né, construir esse apoio a partir de um diálogo com a escola, com a comunidade escolar. Né. Então, em resumo, a nossa atuação, ela fala muito desse lugar, né, que eu estou tentando colocar aqui. E aí, em 2018, a gente teve uma experiência assim muito, vamos dizer assim, potente na rede, né, que foi o NIAP, ele ficou responsável por contribuir no processo de formação, de constituição e eleição dos grêmios estudantis da rede toda. Né? Não dá para falar aqui de toda essa experiência, porque a gente não tem tempo, né? Mas, ao final, foram mais de 800 grêmios, ou seja, criados, recriados ou continuados. Né? E o que eu queria ressaltar nessa experiência é que cada profissional viveu, né, uma experiência de profundo diálogo, de profunda escuta com principalmente os estudantes das áreas escolares. Né? Eu mesmo vivi uma experiência muito forte, né, de uma escola, de uma das escolas que eu acompanhei, em que no início os estudantes não se reconheciam naquele lugar de representatividade. E foi exatamente no espaço, né, escolar, onde eles podiam falar, onde eles puderam trocar, onde eles puderam se posicionar, onde eles puderam se escutar também, né, que essa postura deles foi sendo transformada. Né? E ali naquela escola a gente teve uma experiência potente de participação, né, de construção de um processo, né, mas tudo teve como ponto de partida o espaço de diálogo e de escuta. Né? Então aquela experiência, ela foi, isso eu acredito, e a gente tem também, né, em várias outras unidades escolares, ela
ela traz para a gente aí um exemplo de força e de possibilidades, né, que esse diálogo e que essa escuta atenta e sensível, ela nos possibilita dentro da escola. Não é fácil, esse trabalho ele levou aí alguns meses para ser construído, né? E, como eu falei anteriormente, a gente precisa exercitar, a gente precisa criar, né? A gente precisa criar esses espaços, porque essa escuta, ela é mais do que simplesmente, né, ouvir, né? Ela extrapola esse simples ato de ouvir, né? Precisa ser uma escuta acolhedora, precisa ser uma escuta também que dialoga, né? E aí, como proposta concreta, né, a gente deve construir diversas formas de escutar, né? Exercitar a nossa condição sensível de ser humano, recuperar essa condição, né? A gente vive um período, um momento assim da história da humanidade, né? E principalmente da nossa realidade, né? Onde a banalização da violência, né? O descaso com a vida humana é muito presente. A gente precisa recuperar isso também. Na fala do professor Luiz, isso fica bem, bem claro, né? A gente não pode aceitar nenhum tipo de violência, nem aquela que se coloca apenas como brincadeira, né? A gente precisa propor um processo de respeito, de construção diária, né? E de forma nenhuma não aceitar, né? O desafio, entre tantos que a escola tem, né, de prevenir as violências na escola, da escola, contra a escola, né? E aqui todos estão envolvidos, todos e todas, né? É gigantesco. Porém, ele é fundamental e necessário. A gente não tem como fugir disso, a gente precisa enfrentar, né? Não pode ser encarado de forma isolada, descolado da realidade, sem reflexão profunda das questões mais amplas da nossa sociedade, como o próprio professor Luiz trouxe para a gente anteriormente, né? A gente não pode perder de vista as conjunturas, não podemos isolar a escola da realidade, mas podemos estabelecer ações, projetos, atividades e mudanças. E para encerrar minha fala, né, eu gostaria de ressaltar que a escuta atenta e sensível é um ponto de partida importante, que precisa ser cultivado como o jardim, né, lá do professor, exercitado por todos e todas, tem que ter um cultivo e também ser regado diariamente, né? E aí eu volto na experiência do jardim da Concórdia, né? Para que a colheita seja alcançada. Porém, o caminho é árduo, é difícil, mas não é impossível quando estamos juntos e juntas. E aí, citando o poeta Tom Jobim, né? Eu queria dizer que é pau, é pedra, é o fim do caminho, é um resto de toco, é um toco sozinho, é um caco de vidro, é a vida, é o sol, é a noite, é a morte, é o laço, é o anzol. Como o poeta da música Águas de Março transforma a sua escuta, né, a sua observação da realidade em poesia, em música, podemos também transformar as nossas escutas sensíveis em ações que se multiplicam, transformem, no mínimo, a nossa sala de aula, o nosso pátio e o terreno da escola. Obrigado pela possibilidade de estar aqui, poder partilhar e dialogar. Obrigada a você, professor William.